Amém? Irmãos, o tema que eu dei aqui para minha mensagem: não enterre os ossos no Egito. Vamos dizer isso? Todos nós, diga assim: não enterre os seus ossos no Egito. Vamos dizer isso mais uma vez? Não enterre os seus ossos no Egito. Amém. Bem bonito nisto, em coral, vou contar até 3, você vai dizer bem bonito, de olhos fechados, vai dizer para a sua alma: não enterre os seus ossos no Egito. Amém? 1, 2, 3 e... não enterre os seus ossos no Egito. Glória a Deus. Então, ao ouvir esse tema da mensagem, talvez alguém já tenha se ligado que eu vou falar sobre a vida de qual personagem? José. Quem falou? Amém. Vamos aplaudir a vida do Cris, irmãos. Eu escrevi algo aqui para você que talvez não conheça a história de José. Eu quero ler rapidamente para não ficar perdendo tempo com isso, para ir para os tópicos. Você conhece a história de José? Ele era o 11º filho homem de uma família de 12 irmãos homens, mais algumas irmãs que nós não sabemos exatamente quantas eram, nem os seus nomes. A Bíblia diz que José tinha uma irmã conhecida, que nós sabemos o nome dela era Diná. Amém, irmãos? 12 homens e algumas irmãs que nós não sabemos quantas eram, tampouco o nome delas. Uma delas se chamava Diná. José é filho de Jacó. De Jacó, 12 filhos descenderam, que se tornaram as 12 tribos de Israel. Quantos estão comigo? Diga aleluia. Um garoto precioso na vida de quem Deus tinha um propósito tremendo, que começou a ser revelado em sua adolescência através de sonhos. Josué era um menino que sonhava. Quando nós vamos falar de restauração de sonhos no encontro, nós falamos a respeito desse personagem bíblico. José perdeu a sua mãe no parto do seu irmão Benjamim, que foi o último dos 12. A sua mamãe morreu quando o irmão Benjamim nasceu. Quando a sua mãe morreu, ele ainda era um moço muito novo. Por serem filhos da mulher por quem seu pai Jacó realmente era apaixonado. Se os irmãos conhecem a história de Jacó, os irmãos sabem que Jacó trabalhou 7 anos pela mão de Rebeca. É isso? Não. Raquel. Amém? Rebeca quem era, irmãos? É de Isaac. Rebeca era a avó de Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. Isaac, Rebeca, né? Jacó, a esposa de Jacó, era a Raquel. Amém? Não é isso, irmãos? Raquel era a esposa por quem realmente seu pai era apaixonado, mas ele tomou um balão do sogro, levou a mulher errada. Enfim, essa mulher, ela tinha dificuldade de gerar filhos e por fim Deus deu 2 filhos a ela, José e Benjamim. No parto de Benjamim, a mãe morreu, ele era novinho. Amém? Por serem José e Benjamim filhos da mulher por quem o seu pai Jacó realmente era apaixonado, eles tinham que lidar com a constante perseguição movida pela inveja dos demais irmãos. Os demais irmãos de José tinham inveja dele. Por isso eles o traíram e o venderam com 17 anos para mercenários. Diga assim: José foi vendido a mercenários aos 17 anos. Um jovenzinho cheio de sonhos que foi servir à casa de Potifar. Potifar, por sua vez, era comandante da guarda egípcia. Sua esposa assediava José constantemente. A mulher de Potifar assediava José constantemente. José, porém, nunca cedeu. Diga aleluia. Essa mulher endemoniada, irmãos, a esposa de Potifar, o agarrou um dia dentro do cômodo, porque ela sistematicamente assediava esse moço menor de idade e falava: deita comigo, deita-te comigo. A Bíblia diz nesses termos. Ela agarrava o moço e dizia: deita comigo, deita-te comigo. E ele saía fora.
um dia dentro do cômodo, ele pegou o rapaz de jeito, de uma maneira que para ele escapar da moça, a roupa dele ficou na mão dela e ele deu um pé nu. Pelado, pelado, como diz aquele cântico, né? Nu com a mão no bolso. Amém? Mas essa mulher não conseguiu dissuadi-lo de permanecer fiel a Deus. Completamente contrariada pelo desprezo desse jovem, a mulher começou a gritar dentro do aposento aos guardas da casa e mostrava as roupas do jovem que tinha ido embora nu, afirmando que ele havia tentado violentá-la, e porque ela se debateu, ele deixou as roupas e correu nu. Ela mudou a história, ela injuriou. Isso significa injuriar, uma injúria, né? Potifar mandou prendê-lo. Dentro da cadeia ele permaneceu ainda fiel a Deus e é usado para abençoar ainda dentro da cadeia muita gente. Deus o usava na interpretação de sonhos, e um dia ele interpreta o sonho de um copeiro mor e o padeiro mor do rei, o faraó, o rei do Egito. Também eles foram presos. A Bíblia não diz porque eles haviam sido presos, mas o fato é que quando eles trouxeram os dois sonhos para José disse ao copeiro: esse seu sonho significa que Deus vai te restaurar a posição onde você estava, e você vai voltar a servir o rei, o faraó. E isso aconteceu no dia seguinte. Diga glória a Deus. O segundo, o padeiro, animado, porque ele também teve um sonho, percebendo que a interpretação do sonho do copeiro foi algo abençoador, ele vai para José e também conta o sonho para José, interessado em receber uma palavra de Deus, uma interpretação que pudesse abençoá-lo, uma palavra que daria um socorro para ele imediato. Ele foi lá e contou o sonho dele. E José deu a interpretação do sonho: você vai ser morto rapidamente. Isso aconteceu também no dia seguinte. O padeiro foi morto no dia seguinte. Ele foi decapitado. Amém, irmãos? Diga assim, uau. O copeiro, segundo a interpretação do sonho, seria restaurado à sua posição anterior, voltaria a servir a Faraó no dia seguinte. Isso aconteceu de fato. Já o padeiro seria morto, o que também aconteceu no dia seguinte. José também então pediu ao primeiro amigo, ao copeiro, que falasse dele para Faraó. Faraó, porque o copeiro ia servir perto de Faraó. Faraó era o rei do Egito. Ele poderia mudar o curso das coisas na vida de José. Ele estava padecendo situações e sendo perseguido todos os últimos anos de maneira injusta. Diga assim, misericórdia. O tal copeiro foi aliviado através do ministério de José. Mas irmãos, os irmãos acreditam que anteontem o cara teve o sonho, ontem ele recebeu a interpretação, a palavra de Deus, foi abençoado hoje. O rapaz que foi usado por Deus para abençoá-lo disse: olha, Deus vai te abençoar, você vai ser restaurado, mas quando você chegar na presença de Faraó, lembra que eu estou preso de maneira injusta, eu nunca assediei a minha patroa. Eu fui vendido pelos meus irmãos como escravo, e eu tenho padecido não poucos anos, irmãos. Desde os 17 anos, já vou falar com que idade que ele saiu esse cativeiro. Então você vá à presença de Faraó e diga a ele que eu estou aqui, que eu sou um bom homem, que eu me tornei tão da confiança que o carcereiro me deu a chave da cadeia e eu estou abençoando as pessoas. Lembra de mim. No dia seguinte, irmãos, o copeiro se lixou com a história do sujeito, não lembrou, não disse nada para o Faraó. Meu Deus. O tal copeiro foi aliviado através do ministério de José, mas se esqueceu dele no dia seguinte. Meu Deus, que vida difícil, não é mesmo? O copeiro nada falou do amigo José a Faraó. Somente anos depois, e após de alguns sonhos que foram perturbadores de Faraó, o tal copeiro se lembrou de José e falou: opa, tem um carcereiro, homem de Deus, que interpreta sonho. Inclusive eu pequei porque eu havia dito a ele que eu ia falar dele para o Senhor.
chama ele que ele vai poder dar a interpretação. O faraó foi lá, chamou José. José veio, interpretou o sonho de faraó e falou, olha, o seu sonho é isso aqui, ó, Deus está mandando dizer que nós vamos ter 7 anos de abundância no Egito. Depois desses 7 anos de abundância, nós vamos ter 7 anos de recessão econômica no Egito. Essa é a interpretação do seu sonho. É isso que a palavra diz. Aí Faraó, olhando que o Espírito excelente de Deus estava sobre a vida de José, e falou assim, puxa, eu te desafiei a não só interpretar, mas eu te desafiei a descobrir o sonho. Porque para interpretar, Faraó não contou o sonho. Os irmãos estão comigo? Não deixa sua mente vagar não, amém? Deus te deu o sonho e deu a interpretação. Então eu gostaria de te convidar a você dizer para nós o que nós fazemos então, a fim de evitar essa recessão no Egito. E José disse assim, eu quero, rei, que você saiba que Deus me revelou esse sonho não só para que o Egito seja abençoado, mas o Egito vai se tornar uma potência e através do Egito todas as nações da terra serão abençoadas. Porque a estratégia de Deus é essa, nos 7 anos de fartura, o rei vai guardar em celeiros. O rei vai administrar de maneira que nós tenhamos a abundância em celeiros. E Deus vai abençoar tanto essa administração, que nos 7 anos seguintes, aos 7 primeiros anos de vacas gordas e vacas magras, essa expressão vem da Bíblia, nós falamos hoje assim também, vacas gordas e vacas magras, porque é o sonho de Faraó. Nós vamos todos viver, não só o Egito, mas as nações, elas vão vir para o Egito e nós vamos ter para vender. E o Egito vai ser abençoado financeiramente. Quem quer ser abençoado aqui no tempo de recessão? Eu quero dizer para você que nós servimos o Deus que mostra o sonho, interpreta o sonho e te capacita a mover na crise. Aleluia. O rei, entendendo que o conselho era bom, ele orou para todos os magos do Egito, todos os interpretadores de sonho do Egito, todos os conselheiros do palácio, e ele falou, nunca vi um homem tão potente espiritualmente, tão capacitado como esse homem. Então você agora vai ser levado, estou te colocando na casa civil, você é o primeiro homem da minha casa civil aqui no Egito. Ele se tornou o primeiro-ministro do Egito, vice-presidente, um homem de comando no Egito. Abaixo de Faraó era José quem mandava. Gênesis 41, 46 diz que José tinha 30 anos quando interpretou o sonho de Faraó, informando essas coisas que eu acabei de dizer. Então foram 13 anos, de 17 anos que ele tinha de idade, até os 30 anos, quando Deus o removeu daquele cativeiro. Diga, 13 anos. Aí as coisas começaram a melhorar, porque quando Deus mudou o cativeiro dele, também puxou para a abundância, ele não foi chamado para a recessão. Ele começou a governar no Egito quando ele estava sobrando no Egito, irmãos. Aleluia mesmo. Vemos um rapaz que era obediente ao seu pai, um pastorzinho de gado do seu pai, servo dos seus irmãos, que teve que submeter a um estágio não remunerado na casa do comandante do exército. Ali ele aprendeu administração de empresas, princípios contábeis, Paulo Fernando, o Alexandre Claudino fala, e o Paulo Fernando? Paulo Fernando. Princípios contábeis ele aprendeu na casa de Potifar, desenvolveu altos padrões éticos na casa de Potifar. Preso posteriormente, de maneira injusta, desenvolveu a sua capacidade de trabalhar em equipe, agregou valor aos seus pares e contribuiu com os seus líderes. Agora nós temos não mais um mocinho com temor de Deus, nós temos um forte homem de Deus, alguém poderoso em Deus para a interpretação de sonhos, alguém que desenvolveu os seus dons e talentos ministeriais, que agregou conhecimento corporativo, que cresceu no mundo, que Deus o elevou no meio das circunstâncias e que é levado ao posto de maior honra, maior poder, na maior potência do mundo da época.
Glória a Deus. Aleluia. Você pode achar que o seu emprego é ruim, mas eu estou falando de um jovem que começou como office boy sem salário na casa de um militar, que tinha essa mulher terrível, ninfomaníaca, como patroa. Glória a Deus. Desenvolveu na sua conturbada trajetória até tornar-se, irmãos, um agente penitenciário, ainda sem salário. Toda essa tribulação ele se manteve com fé na bondade de Deus. Faraó notou, olha irmão, ele está chamando o mover do Espírito. Deixa ele apertar mais uma vez aí, Marcelo, deixa eu ser feliz. Toda essa tribulação ele se manteve com fé na bondade de Deus. Olhe para mim aqui. Eu amo as crianças, irmãos. Deixa eu soltar fumaça aqui. Aqui é profético, é o incenso que está subindo aqui. Faraó notou rapidamente que estava diante de alguém muito diferenciado. Ele constituiu, então, um governante na nação. Algumas coisas que eu quero destacar aqui antes de dizer o que eu quero dizer nessa noite para os irmãos. Nós estamos olhando aqui para um homem injustiçado que nunca guardou mágoa daqueles que o fizeram mal. Diga glória a Deus. Diga isso, nunca guardou mágoa. Já vou voltar aqui para a gente conversar um pouco sobre isso. Temos aqui um rapaz que, apesar de lutas, nunca murmurou. Diga, meu Deus. Nunca se desanimou de permanecer posicionado nas coisas de Deus. Ele, inclusive, desenvolveu os dons espirituais recebidos, colocando-os sempre à disposição para abençoar os outros, até na cadeia, irmãos. Esse homem é um homem tremendo. Os irmãos sabem, quando eu era solteiro, tinha 2 meninos na Bíblia que a história deles apetecia o meu coração. Um era José e o outro era Daniel. Não, Daniel. Por isso que eu coloquei o nome de Daniel. Daniel que inclusive está fazendo 10 anos hoje. Né? Glória a Deus. O nome dele é por causa desse personagem bíblico. 2 homens posicionados que Deus levantou. Pessoas tremendas. Amém, irmãos? Então essa é a primeira coisa que eu quero dizer. Nunca guardou mágoa. Segunda, nunca murmurou. Nunca desanimou. Permaneceu posicionado até o fim nas coisas de Deus. Mais adiante, durante a recessão, aqueles irmãos que haviam dado início a toda essa saga, agora estavam nas mãos desse mesmo José. Nas minhas contas, 17 anos ele é vendido. 30 anos, Faraó recebe a palavra do copeiro que agora resolve lembrar de José, ele é tirado de lá. 7 anos de vacas gordas. Quando os irmãos voltam, ele está com 37. Amém, irmãos? 17, 30 mais 7, 37. 20 anos que ele não via o pai dele, os irmãos dele. 20 anos, agora ele não é mais um menino, agora ele é um homem, ele se amadureceu. Mas quando ele está na frente dos irmãos, ele recusou-se a se vingar. Ele acolhe os irmãos, para encurtar a história aqui, talvez os irmãos conheçam a história com mais detalhe, mas eu quero resumir. Ele acolhe os irmãos, os perdoou, trouxe toda a sua descendência e abençoou a sua família dentro do Egito. Irmãos, a Bíblia termina o livro de Gênesis com José e começa o livro de Êxodo com José. O livro de Gênesis termina dizendo que eram 70 da família de José que entraram no Egito por ocasião da fome. Porque quando o faraó ficou sabendo que a família dele estava viva, que o papai ancião estava bem, que ele estava vivo, que José tinha irmãos e irmãs, o faraó disse, olha, eu vou dar para vocês uma cidade inteira, todo mundo aqui vai ter casa própria, no meio da recessão. E Deus está usando aquele que tinha mágoa no coração para abençoar. 70 entraram. Muitos anos antes, Deus falou assim com Abraão, Abraão, você hoje é estéril, a sua esposa não pode te dar filhos. Mas eu quero dizer, olha para o céu, contempla as estrelas e vê se você consegue contá-las. Abraão, por fé, olhou para as estrelas e viu, eu não consigo contar, Senhor. Ok, Abraão, agora vamos dar um rolê no litoral. Ande aí pela praia. Veja ao longo da orla
a areia pela praia. Você consegue contar a areia? Eu falei, não consigo, Senhor. Pois eu quero dizer, Abraão, a sua descendência será incontável, como é incontável a areia pela orla do mar. Como é incontável as estrelas, você não pode contar. A sua descendência será assim, mas Deus estava falando com um homem de 100 anos. Aqui nós estamos vendo o começo do cumprimento da palavra de Deus na vida desse jovem, que já não está mais jovem assim, estava na minha idade. Aleluia. E esse homem recebe a família, acolhe a família em número de 70, e para resumir aqui para os irmãos, o livro de Êxodo começa dizendo que passaram-se 400 anos desde a morte de José. Levantou-se um faraó que não conhecia a história dele e que resolveu subjugar os estrangeiros. Então agora já não eram mais 70, mas eram cerca de 6 milhões de pessoas, 6 milhões de hebreus, 6 milhões de descendência de Abraão, o Senhor cumprindo tudo o que Ele promete. Porque eu quero dizer algo para você, Deus não fica devendo nada para ninguém. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Quero dizer para você que muitas vezes o que massacra a esperança dentro de nós é o tempo que nós temos que esperar para as coisas. Mas eu quero dizer para os irmãos, eu vim aqui para ministrar isso aqui, ó. Tem 4 coisas que eu quero dizer para os irmãos a respeito de não enterrar ossos no Egito. José, durante todo esse tempo de tribulação, tudo aquilo que eu escrevi para não esquecer detalhe para os irmãos, a vida dele foi muito difícil. Mas o que nós percebemos, pastor, qual será que é o segredo desse rapaz para ser traído pelos irmãos? Para ter sido esquecido por Deus e continuar firme, acreditando que Deus cumpriria aquilo que ele havia falado ao seu avô, que havia confirmado ao seu pai, e que ele sabia que ele era descendente nessa, na verdade, bisavô, avô, pai, e agora ele já era a 4ª geração, né, irmãos? Ele sabia que Deus é fiel. Irmãos, eu quero dizer para os irmãos, José não tinha a Bíblia como nós. José não tinha o Espírito Santo como nós. Não do jeito que nós temos. Você tem o Espírito Santo que reside dentro de você. Os irmãos sabem, José está no livro de Gênesis, ele não tinha sequer o Pentateuco. José não tinha tantos sinais. Talvez você vai falar, pastor, ele tinha a história de Moisés. Você sabe, Moisés é descendente de José, está lá na frente, não está para trás. As histórias que os seus pais contaram a respeito do mover do Espírito diziam a respeito às experiências de Adão com Deus, as experiências de Abraão com Deus, a experiência de Noé e só. Ele não tem o Espírito Santo, mas lá atrás ele já confiava. Deus fala e Deus cumpre. Ele é o Senhor, Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele está me vendo, e ainda que eu esteja olhando, está tudo errado. Eu sei que eu sou amado por Ele, eu sei que Ele está atento a mim, e de alguma maneira surpreendentemente maravilhosa, que eu não consigo compreender, Ele vai se levantar a meu favor. Então Ele permanece fiel a Deus. Amém? Ele permanece em fé, posicionado em fé. Ele permanece com o seu coração blindado da mágoa. Ele permanece fiel completamente. E no dia que ele vai morrer, ele chama os seus parentes, ele diz assim, olha, o Deus dos nossos antepassados prometeu a Abraão, nosso bisavô, que ele suscitaria uma descendência para ele na terra. Nós somos herdeiros segundo essa promessa de Abraão. E eu quero dizer para vocês, nós estamos no Egito, mas eu quero dizer para vocês, não esteja embriagado com o Egito, porque nós vamos sair daqui. Inclusive eu quero dizer para vocês, não queimem os meus ossos e nem me enterrem nessa terra. Eu experimentei coisas boas aqui, só no Egito eu fui abençoado, toda a minha história foi difícil, mas eu quero dizer, não me iludi com isso, não estou amarrado a esse lugar, e não quero ser enterrado aqui. Eu quero morrer, eu quero ser enterrado na terra que Deus diz que vai dar para os nossos descendentes. E quando você olha para o livro de Êxodo, você vê a peregrinação do povo, você vai encontrar a Bíblia falando que Moisés levava os ossos de José. E quando você chega ao livro de Josué, você vai encontrar Josué lá na frente, que é o discípulo de Moisés. Quando ele agora está colocando os pés na terra prometida.
A Bíblia diz que ele separou um lugar chamado Siquém. Se não me engano, está no capítulo 14 de Josué. E a Bíblia diz, ali, por fim, os ossos de José descansaram. E eu separei algumas coisas para os irmãos para falar nessa noite. Primeira coisa que eu quero dizer para os irmãos, não enterre os seus ossos no Egito. Pastor, o que é não enterrar os ossos no Egito? O Egito, ele fala dessa terra, desse mundo. Ele fala de nós vivermos aqui, mas entendemos que nós não fazemos parte desse lugar. Eu quero dizer para os irmãos, eu estou olhando para um monte de gente que é um ET. Nós somos ETs. Esse mundo para nós é passageiro. Nós não fomos chamados para edificar nada aqui. Eu não quero dizer para você que você não vai ser abençoado aqui. Pelo contrário, eu digo para você, nessa terra você foi chamado para reinar. Você vai viver como mais que vencedor. Mas deixa eu dizer para você, tire o seu coração desse lugar, porque aqui não é nossa terra. Aqui não é nossa pátria. E nessa noite que nós estamos aqui diante da mesa da ceia do Senhor, nós estamos aqui para levantar um cálice, comer o pão e lembrar, um dia nós celebraremos na presença de Jesus. Nós vamos chegar para a nossa pátria. Talvez você fique em crise, o pastor mandando você falar em línguas. Você fica aí, a Edilene falou, a Carol tem um testemunho de falar em línguas. A pastora Solange veio aqui para falar para a gente, na capacitação Kids, incentivando a igreja a falar em línguas. Nós fomos para a conferência, ouvimos uma palavra sobre falar em línguas, e a gente fica todo confuso, fala em línguas ou não, que coisa estranha. Eu quero dizer para você, falar em línguas você já está aprendendo o idioma que nós vamos falar lá. É loucura, irmãos, eu sei que é coisa só para louco acreditar. É pela fé. Mas eu quero lembrar para a igreja nessa noite, quero sacudir o teu coração para dizer o seguinte, se você está passando por alguma tribulação hoje, eu quero dizer para você, tenha esperança, Deus vai mover aqui em vida ainda. Que as promessas dizem respeito a essa existência. Amém? Esses dias alguém bateu nas minhas costas e falou assim para mim, falou assim, pastor, é a palavra quem diz, não sou eu. É a palavra quem diz. Porque Jesus fez promessas para alguns da multidão. E aí Pedro, ouvindo as promessas, grandes promessas do Senhor para a multidão, eles bateram, Flávio, no ombro de Jesus. Pedro ousou perguntar, Jesus, olha, o Senhor está prometendo um monte de bênção para as pessoas, mas nós deixamos todas as coisas pelo Senhor. E esse irmão falava assim para mim, me fazia lembrar. Jesus respondeu para Pedro, Pedro, não há quem tenha deixado pai, mãe, irmãos, irmãs, até esposa, que tenha aborrecido a sua própria carne por amor de mim, que não receba ainda nessa vida 30, 60 ou 100 vezes tanto. Tudo que deixou por amor a mim. Eu quero perguntar nessa noite, o que você tem deixado por amor a Jesus? Porque, irmãos, se nós chegamos a Cristo, o Senhor te comprou, eu quero dizer para você, para servir a Cristo tem alguma coisa que você vai ter que remover da sua vida, vai ter que deixar. Tem alguma coisa que diz respeito ao Egito, que não é teu, que você pode usufruir. Mas eu quero que nessa noite você entenda, tem coisas que estão nas tuas mãos, mas você tem que lidar com essas coisas entendendo, não são minhas e não serão minhas, porque isso pertence à terra, diz respeito à terra e eu não sou da terra. Nem o teu casamento é teu, nem a esposa com quem você casou é tua, mas não é para emprestar para ninguém não. Os filhos não são seus. Quando nós apresentamos crianças na igreja, eu digo para os irmãos sempre o Salmo 127. E ele diz que os filhos são herança do Senhor. Ouça, pais, os filhos não são teus. Você fica sonhando aí com o futuro dos seus filhos, você deveria sonhar em que eles sonhem, mas não o seu sonho, o projeto de Deus para eles. Porque foi Deus que criou e não foi você que comprou. Para você foi fácil fazer. Para o Senhor foi difícil comprar, porque ele teve que mandar o dele para morrer pelo teu. E o Senhor está nessa noite de ceia lembrando a igreja, olha, você não pertence à terra. Você está muito apegado com as coisas da terra. Remova a sua esperança de enterrar os teus ossos no Egito. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós olhamos para a vida de José, José foi abençoado no Egito, irmãos. Ele se tornou um homem poderoso. Então o seu sonho é ter um carro bom. Eu gosto de automóvel, eu tenho desejo de ter carros bons. Não sei portado não, mas se Deus quiser dar, estou aberto.
Eu sei qual que é o seu sonho, um carro melhor que esse aí. Eu quero dizer para você, as melhores carruagens estavam à disposição dele. Talvez seu sonho é com uma casa própria, Deus tem para dar, e eu quero declarar, nós vamos ter, nós vamos comprar nosso meio, Deus vai liberar. Vai fazer coisas impressionantes para que os nossos casais aqui possam comprar e possam habitar em lares próprios. Nós vamos comprar terreno, nós vamos construir, Deus vai te mover circunstância para os recursos chegarem, para você edificar, começar e terminar a casa. Amém? Deus está interessado nisso, mas eu quero dizer para você, tira o seu coração disso. Porque depois de ter acesso a toda a riqueza do Egito, a maior potência da época, o Egito poderia hoje ser considerado a América do Norte. José talvez foi morar no estado mais rico dos Estados Unidos. Qual seria? Califórnia? Sei lá qual que é. Foi morar na Suécia, Suíça, país de primeiro mundo. Foi morar muito bem, foi ter acesso a tudo. Os filhos de José não passaram por nada do que ele passou, mas ele sabia, meu coração não podia estar aqui. Pastor, essa pregação é uma demagogia, não é não. Não é conversa para boi dormir. Eu quero dizer para você, o Senhor vai começar a dar à medida que você começar a desligar. Começa a desligar, tira o seu coração das coisas daqui. Começa a colocar o seu coração nas coisas de lá. Sabe, Elaine, porque tem gente que está esfriando o coração para as coisas daqui? As coisas de lá, né? O coração ama muito as coisas daqui. Ama muito as coisas daqui. Irmãos, com muito respeito, tem muita gente simples aqui, mora num lugar que nem bonito é às vezes. Você ama tanto aquele barraco. Eu vou dizer para você, lá na terra você vai morar num palácio. Mas não é uma questão de amar o palácio no céu, é amar aquele que subiu e disse que vai construir. Foi ele que falou que para não estar ansioso por coisa alguma. Nosso primeiro valor é ele. Nós habitamos nele. Amém? Amém, igreja? Nossa prioridade precisa ser ele. Nós também precisamos ser uma geração que Deus levante nesses dias dizendo no nosso coração, nosso espírito, que o Espírito Santo suscite o clamor da igreja dizendo: Senhor, nós não queremos que os nossos ossos sejam enterrados aqui, não queremos estar com os nossos corações nessa terra, nós não pertencemos a esse lugar, não queremos que isso reja o nosso sistema de valores, não queremos que nós sejamos governados pelos pensamentos desse mundo, não queremos ser guiados pela cultura das coisas desse lugar. Esse mundo está de cabeças de pernas para o ar, irmãos. Amém? Segunda coisa que eu quero dizer para a igreja, nessa noite eu quero que você repita, diga assim: não enterre os seus ossos na mágoa. Não enterre os seus ossos na mágoa. Filho de Deus, pelo amor do Senhor, do amor do nome de Jesus. Se esse é o seu problema nessa noite, não ouça a palavra como uma acusação, receba ela como ouvida, porque Deus quer te libertar. O Senhor quer remover do seu espírito toda a mágoa. Ele quer remover de nós isso. Não enterre os seus ossos na mágoa. Irmãos, o que nós percebemos desse moço é uma firme disposição de continuar crendo e de perdoar. Pastor, como que nós podemos dizer isso? É simples. Quando a mulher de Potifar, ela agarra o rapaz, quando ela arranca a roupa do rapaz, irmãos, você já ouviu muitas vezes alguém pregar, talvez não, espero que sim, né? A respeito dessa passagem, eu acredito como esses irmãos, eu quero crer para mim que a esposa de Potifar não era qualquer uma não, irmãos. A esposa de Potifar era coisa fina, mulher que tinha acesso a tudo que você imaginar, de estética, de beleza, de produto, das bagaças aí do mundo. Para ficar bonita, cheirosa, interessante. Mas sabe qual que é a palavra desse moço? Ele fala assim: eu tenho à minha disposição todas as coisas. Eu tenho à minha disposição todas as coisas. Tudo me foi dado, só você me foi vedado. Como é que eu vou pecar contra Deus dessa maneira? Sabe o que isso significa? Significa que ele não considerava Deus culpado de nada. E não guardava mágoa no seu coração, ele caminhava livre. Ele tinha um coração livre. Quantos estão me ouvindo aqui? Diga aleluia.
Irmãos, deixa eu dizer para você, hoje nós vamos cear nessa noite. Cear é lembrar que Jesus desceu à terra e se entregou por nós. Cear é lembrar que na cruz do Calvário, Ele de braços abertos, Ele ofereceu perdão liberalmente, livremente, extraordinariamente, extravagantemente a todos nós. Não importa quanto você estava no erro, porque quando eu olho para a minha vida, não havia nada de tão errado assim que eu tinha feito. Os irmãos sabem, eu cresci, o meu lar, meu pai já era crente. Irmãos, meu pai era tão crente que quando eu tinha uns 17 anos, senti vontade de conhecer o mundo. Eu falei, nunca conheci o mundo, dentro da minha casa eu nunca vi o mundo, nunca vi. Nunca vi meu pai dando mau testemunho, nunca vi meu pai falando um palavrão, nunca vi nada de errado. Falando para os irmãos que eu encontrei o meu pastor que me batizou com 11 anos de idade, ontem na conferência. E eu falei, Senhor, a igreja Dínamo São Mateus, é isso que o Roger falou mesmo, vocês são um pouco fruto daquele homem de Deus. Amém? Eu nunca fiz nada de errado. Irmãos, eu pichei muro uma vez na vida. Mas quando eu falo que eu pichei muro, os irmãos não estão entendendo. Eu peguei o spray, eu dei um risco assim, o negócio caiu e eu saí num pau. Desculpa o termo pesado assim, cagando de medo. Uma das aprontações mais terríveis que eu fiz na vida, uma vez eu fumei um cigarro inteiro e deixei a bituca na volta da ficha. E fiquei olhando de longe. A traquinagem do pastor Márcio. A pessoa fez uma ligação, ela abaixou o telefone, voltou a ficha e queimou o dedo onde eu tinha deixado a bituca. Maior traquinagem que eu já fiz na vida depois de apertar a campainha e sair correndo foi essa aí que eu acabei de contar. Deus me guardou. Eu me casei virgem. Dentro de 4 paredes só conheço a minha esposa. Talvez essa não seja a sua história. Talvez você deitou com muita gente. Talvez você usou muita droga. Talvez você foi pancada no mundo. Eu quero dizer para você, aonde mais abundou o pecado, aí superabunda a graça. Irmãos, deixa eu dizer para você, se a graça foi grande na minha vida, ela é abundante ainda mais para você. Aleluia! E aí, quando nós olhamos para Jesus que ofereceu tão grande perdão, eu fico perguntando para mim, por que nós guardamos tanto ressentimento? Por que nós ficamos nos privando de resolver situações? Deixa eu dizer para você, você está bloqueando as bênçãos do Senhor na sua vida. Não enterre os seus ossos na mágoa. Irmão, se José tivesse enterrado os seus ossos na mágoa, ele jamais tinha cumprido o propósito de Deus. Porque ele estava, os irmãos que foram na conferência na sexta-feira passada, o pastor Wilson ministrou algo nessa direção. E ele dizia, olha, se ele tivesse se bloqueado dessa maneira, o propósito de Deus tinha parado. Ele não estava vendo o que Deus estava idealizando no mundo espiritual, invisível. Ele não estava vendo aquilo que estava sendo descortinado diante dos seus olhos, não tinha nada. Eu perfumei a história dizendo para você que ele era um office boy aqui. Ele era um encarcerado. A terceira coisa que eu quero dizer para a igreja, não enterre os seus ossos na justiça própria. Vamos dizer isso? Não enterre os seus ossos na justiça própria. Porque eu, meditando sobre essa passagem, na tarde de hoje, eu fiquei pensando, Senhor, José poderia ter guardado mágoa de Deus? Sim ou não, igreja? Porque você sabe, quando a gente está magoado, a gente não se presta a ficar meditando no objeto da nossa dor? Sim ou não? Aí, Cleiton, a gente fica assim remoendo. Meu Deus, foi isso que eu fiz de errado. Meu pai, não sei o quê. Mas por que Deus permitiu isso? Aí talvez ele naqueles dias, os piores dias da sua vida, ele ficasse pensando lá, mas Deus não me deu nenhuma mãe. Quando Benjamim nasceu, minha mãe morreu. Por que o Senhor permitiu isso, meu Deus? Senhor, por que o Senhor me deu o sonho? Para que eu contasse para meus irmãos e eles ficassem com inveja e me vendessem. Senhor, mas tinha tanta família do Egito para me comprar, mas justa de Potifar, que ele tinha uma esposa endemoniada. Por que eu estava lá dentro daquele cômodo limpando o quarto no dia que aquela tranqueira chegou no cio?
Desculpa, eu sei que foi forte. Acabou com a minha vida, agora eu estou aqui preso. Meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Os irmãos estão entendendo? José não enterrou os seus ossos na justiça própria. José não ficou olhando para o passado. Ele ficou pensando, o que eu fiz para merecer isso, o que eu fiz para merecer aquilo. Ele simplesmente continuou vivendo e posicionando em Deus. Senhor, não sei porque que o Senhor está permitindo isso, mas eu sei que o Senhor é Deus. Senhor, não sei porque que o Senhor está permitindo essa circunstância, eu sei que o Senhor é bom. Irmãos, tem irmãos do nosso meio que se prestam a ficar falando mal de mim. Do pastor, da pastora, do líder de célula. Esse pastor terminasse o culto no horário. Aí você fica lá murmurando. Eu quero dizer para você, nunca mais nós vamos terminar culto fora do horário. Estou mandando o cronograma agora para os líderes. Eu falei, Deus, nós vamos terminar o culto no horário. Vai ter unção, vai ter poder, vai ter graça, vai ter fogo. Eu quero dizer para você, não retenha se prestando a murmurar. Não retenha nada na sua vida emprestando a sua língua para o diabo falar dentro da sua casa. Irmãos, deixa eu dizer aqui. Olha, presta atenção, quero falar, não estou disparando para acabar com a sua raça aqui de púlpito. Eu estou querendo de todo o meu coração abençoar. Tem gente parada no nosso meio porque você fala demais. Só que eu quero dizer para você, o que você está falando, você não está falando para sua esposa, para o seu marido, você não está falando para o seu amigo, você não está falando para o irmão da cela, você está falando na presença do Senhor, Ele está registrando, está falando, vai ficar aí mais um pouco na prova. Porque eu vou dizer para os irmãos, é impressionante, mas quem anda perto de mim sabe, está tudo destravado para mim. Está tudo destravado para mim. Eu fiquei lembrando, Murilo entrava e saía daquele lugar, e eu falava, Senhor, não estou entendendo nada, por que eu estou sentado aqui nesse lugar maravilhoso? Até o crachá nosso é diferente, é um crachá de PVC, um crachá inquebrável, entendeu? Irmãos, eu não fiquei na fila, porque a hora que viram o meu nome lá, falaram, não, irmão é VIP, por favor, já entra aqui, ó. Eu tinha 4.000 pessoas no evento, eu não peguei uma fila nem para comprar água, porque VIP não pega fila de água. O Murilo me abençoou, eu falei, Senhor, e ele ia fazer inscrição para ele. Aí o Espírito Santo falou assim, não, faz para o seu pastor. Quero dizer para os irmãos, nada é destravado, eu sou melhor que você, não. Sabe qual que é a questão? Eu estou andando com o pastor Dênio faz 20 anos, eu observo algo no pastor Dênio, se você está comendo com ele, alguém começa a falar mal de alguém na mesa, emprestou a língua. Não, vocês viram o irmão cantando desafinado, ele para um pouco e começa a mastigar mais lento. E ele fica assim olhando, né? Mas aí não é um olhar afrontador, não. Mas é desse jeito. Já viu isso, né? Se a conversa caminha muito e ninguém notou que ele está pedindo para parar sem falar nada, ele remove o assunto e introduz uma outra coisa. Discretamente, que ele é um gentleman, irmãos, ele é fantástico. Eu não sei imitá-lo ainda não, mas estou aprendendo. Se não deu certo, chega um momento que ele fala, irmãos, não estamos ganhando nada em falar do outro. Amém? E segue. Entendeu? Não é para acabar com a sua raça, te ama, você é precioso, pode continuar comendo, mas falar mal dos outros. Entendeu? Eu me lembro uma época que eu liderava a célula e eu era metido de falar mal dos irmãos que eu liderava. Porque um não é comprometido, porque o outro não sei o quê, porque tal, blá. Aí minha esposa um dia falou assim para mim, Má, para de infamar a terra. Para de infamar a terra. Eu falei, puxa, é verdade. Eu estou infamando a terra, porque eu estou plantando na vida dos irmãos. Estou plantando a minha vida na vida dos irmãos. Sabe o que eu falo hoje? Eu falo hoje, a minha igreja mais abençoada. Nós vamos crescendo violentamente. Aí encontro com o pastor Alexandre Claudino, a igreja dele aqui no Barreira Grande. Ele me vê de longe e fala assim, lá o pastor Márcio, o pastor da segunda maior igreja da Zona Leste. Porque a maior, ele fala que é a dele, né? Aí eu levanto minha mão e falo assim, amém, nós dois vamos dominar a Zona Leste, eu sou o segundo. Mas vê se cresce, senão eu te atropelo. Eu sou pastor da igreja mais abençoada que tem, são os irmãos mesmo. Não é sim, nós vamos chamar para abençoar, irmãos. Para falar o que o diabo está falando, qual é a vantagem?
O diabo já está falando que você não dá conta, o diabo está falando que você não tem força, o diabo está falando que você não vai vencer o pecado, o diabo está falando que você vai continuar arregaçado, que você não vai se levantar do monturo onde você está, que você vai continuar desempregado, que você não vai ganhar dinheiro, que você não é inteligente. Isso aí é o que o diabo está falando. O que Deus está falando? Ele está falando, você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, chamado para anunciar as virtudes. Aleluia. Diga assim, não enterre os seus ossos na justiça própria. Antepenúltimo, os irmãos estão cansados de me ouvir já? Faz só 40 minutos que eu estou ministrando, já vou encerrar aqui em mais 7. Não enterre os seus ossos no pecado. Vamos dizer isso, não enterre os seus ossos no pecado. Deixa eu dizer para os irmãos, eu vou falar isso aqui, mas não estou falando sério. Mas eu vou falar. Um orgasmo de um sexo muito bem feito é 15 minutos máximo. Ou não? Foi um sexo muito bom, violento, 1 hora de relação. Você está deixando o que Deus te deu por causa disso. Está paralisando tudo que Deus te deu por causa desse prazerzinho aí. Eu vou dizer para você, foi Deus que criou mesmo. E era para ser algo muito maior, que não acaba. Porque o povo diz que o fim do prazer sexual é o casamento. E Deus fala, no casamento é o prazer sexual. Irmãos, eu ouvi Edir Macedo, um cara que, com todo respeito, né, uma igreja violenta no mundo inteiro, falando que não entende o milagre da transformação da água em vinho. Os irmãos já viram um vídeo desse? Não entendo, meu Deus do céu, transformação para abençoar só aqueles, tanta gente precisando. Mas Deus é assim mesmo, de salvação particular, de intervenção específica. Ele é um Deus assim, personalizado. É um Deus que te conhece, que te sonda, que olha e Ele fala, eu sei quantos cabelos você tem na sua cabeça, eu conheço mais íntimos os sentimentos do teu coração. A minha palavra afeta a tua vida, vai como uma faca, uma espada afiada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma do espírito, juntas e medulas, é apta para discernir a diferença do espírito da alma. Ela entra na sua vida de maneira particular. Enquanto eu falo aqui, a palavra me rasga, a palavra te rasga, e se você perguntar para os irmãos quem foi rasgado nessa noite, cada um numa área específica, porque o nosso Deus é um Deus personalizado. A Bíblia diz, sou eu que te chamo pelo nome. O Senhor não vai dizer, ó igreja Dínamos. Ele diz, Maria. O nosso Deus diz Murilo. O nosso Deus diz Wendel, Flávio. O nosso Deus diz Sueli. O nosso Deus diz Daniel. Samuel. Nosso Deus não vai dizer família Afonso, nosso Deus ele diz Irineu, homem muito amado. Aleluia. Não enterre os seus ossos no pecado, você não sabe o que você está perdendo toda vez que você está trocando. Não enterre. Então não vai se cumprir nada na minha vida. A boa notícia é essa, nós vamos celebrar a ceia para lembrar que foi oferecido perdão. Você hoje vai levantar a sua cabeça e vai dizer, nunca mais eu vou pecar, e vai sentir o poder de Deus sendo derramado na sua vida para nunca mais você cair no erro. Eu não sei qual é o seu pecado, não sei qual é a prática do pecado na sua vida, mas se hoje você resolver, eu quero dizer para você, Deus tem o poder de mudar de maneira gradativa? Tem, mas se Ele quiser, Ele faz um milagre instantâneo aqui na hora, bonito, lindo. Você sai levantado. Tem gente que sai de um culto como esse e nunca mais fuma. Tem gente que entrou na igreja ontem, hoje já está noivo. O que mudou? A fome, a sede, a fé. Não foi Deus, foi a resposta. Quem está entendendo? E por último,
não enterre os seus ossos nas bênçãos materiais. Vamos dizer todos? Diga, não enterre os seus ossos nas bênçãos materiais. Irmãos, José usufruiu de toda a riqueza do Egito, mas nos mostra que o seu coração jamais esteve seduzido por tudo aquilo, ao considerar desonroso até que os seus ossos fossem sepultados ali. O jovem rico deixou de se tornar um discípulo de Jesus. Oh, Deus! Deixou de ter o seu nome listado no meio dos 12, porque não teve a disposição de tirar o seu coração da prosperidade. Deus não queria que ele fosse pobre. Talvez você tenha essa mentalidade franciscana: eu vou vir para a igreja, eu vou deixar os meus bens no gasofilácio. Eu quero dizer para você, o Deus que eu sirvo, ele diz: se você deixar qualquer coisa no gasofilácio, você não vai embora sentindo que perdeu nada. Eu vou te dar 30, 60 e 100 por cada moeda que você deixar aqui. Se quiser crer, coloca e prove de mim. Ele diz: fazei e prova. Se eu não vos abrir a janela dos céus, não derramar sobre vós a bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Sabe por quê? Porque ele não quer que você saia por aí contando: infelizmente estou tendo que andar de pé porque eu dei meu carro na igreja. Se você der o seu carro, quero dizer para você, ele vai te dar um novo muito melhor, para que você nem tenha saudade daquele que você deu. Você vai ficar com dó de eu tentando vender esse automóvel aí. Não estou falando para ninguém dar, vocês estão entendendo? Mas se Deus te tocar, fica à vontade. Mas eu não estou falando isso não, vocês estão entendendo? Nosso Deus não fica devendo nada para ninguém. Você está com medo, não dê. Não dê. Não faça nada para o Senhor com medo. Vou liderar a cela, pelo amor de Deus. Porque senão a mão de Deus vai pesar. A mão de Deus não vai pesar nada. A mão de Deus vai pesar a seu favor. A unção de Deus é violenta para te carregar para o lugar do propósito. Aleluia. Judas permitiu que o seu coração fosse cheio de desânimo ao ponto de trair Jesus por moedas de prata que ele nem conseguiu gastar. 30 moedas de prata. Se ele tivesse arrumado um emprego ruim, ele tinha ganhado aquele dinheiro. Não teve graça nem para gastar. Jogou no templo e foi se matar. Os hipócritas, líderes, fariseus, consideraram que aquilo não podia ser gasto pela igreja. Os irmãos sabem disso, está escrito isso na Bíblia. Eles tiraram do templo e deram para os pobres. Eles falaram: isso aqui não pode ser gasto pela igreja, para comprar nada. Esse dinheiro é maldito. Para atrair Jesus não era maldito, mas o dinheiro da venda, da traição era maldito. Oh Deus, fala conosco, Pai. Você pode prosperar, meu irmão, não há problema nisso. Muitos pregam contra. Já outros pregam que bênção de Deus só é se você prosperar. Não. Você sabe se a bênção de Deus está com você ou se o seu coração estiver em paz. Como é que eu sei, pastor, se a bênção de Deus está comigo? Você sabe se a bênção de Deus está com você, se você tem o coração em paz. Pastor, estou vivendo uma luta, essa luta é de Deus. Deixa eu dizer para os irmãos. Por favor, os irmãos estão aqui comigo e ouvindo o que eu estou falando? Irmãos, Tiago 1,13 diz que Deus não é tentado pelo mal e pelo mal a ninguém tenta. Está vendo? Ninguém sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, ninguém tenta. Significa, se você está tentado a pecar, não foi Deus. Mas também significa, está passando por uma situação difícil, é Deus que está me provando. Não. A Bíblia nunca disse isso. Nunca disse. Deus está me provando com coisa ruim, Deus não faz isso. Os irmãos sabem o que a Bíblia diz que é aprovação para nós? Salomão diz assim em Provérbios 27, 21. O homem é provado pelos louvores, os elogios que recebe. Isto é, nós somos provados quando a coisa está legal. Aí você está sendo provado. Começou a melhorar, aí existe uma expectativa no mundo espiritual. Você está sendo provado. Alguém está te elogiando, alguém está te reconhecendo, alguém está engrandecendo teu trabalho, você está sendo provado. Para onde você vai mandar a glória agora? Porque eu, quando ministro oferta aqui para os irmãos, sempre lembro daquele texto, 2 Coríntios 9, 7, que fala, a partir de lá ele fala assim, por causa de vós todos darão glória a Deus. Os irmãos lembram que eu sempre falo isso?
Por quê? Está dando glória a Deus porque você fala, isso aqui foi o Senhor. Mas tem gente que recebe a glória, eu sou bom mesmo, eu sou capaz. Quando você está recebendo elogios, Deus está esperando. E aí, o que você vai fazer com esse louvor agora? Agora está sendo provado. Significa que você está sendo provado quando você prospera, não quando a coisa está difícil. Quando a coisa está difícil, o Senhor está do teu lado para te auxiliar. Estou com você na peleja. Escuta, não estou te provando não. Eu não sou provado pelo mal, ninguém prova, ninguém tenta pelo mal. Fica tranquilo, não é eu que estou te botando na prova não. Pastor, estou vivendo uma prova aqui, Deus me colocou numa prova, não. A prova foi permitida, Deus está com você na prova, você vai sair dela. Se você der resposta positiva, vai sair dela. Tem gente que fica, irmãos, murmurando, fica lá na areia movediça, né? O negócio vai entupindo aqui. Falei para os irmãos outro dia, eu vou encerrar dizendo isso, né? Zacarias, Deus teve que calar a boca dele, né? Falou assim, você vai ficar murmurando, João Batista não vai nascer. Então fica mudo, pelo menos você fica quieto. Amém? Amém, igreja?